Olá a todos, é um prazer tê-los de volta. Agradeço por estarmos juntos nesta ocasião especial. Temos uma nova narrativa para dividir com vocês, uma que é autêntica, ágil e que muitos poderão se identificar. Certamente, vamos dar início a essa jornada. Permita-me apresentar William, um homem comum, um marido dedicado, um pai amoroso que, até pouco tempo atrás, acreditava que tudo em sua vida estava perfeitamente equilibrado. Ao longo dos últimos 7 anos, William compartilhou sua vida ao lado de Florence. Unidos, eles compartilham a alegria de um filho de 5 anos que representa o mundo para ele. Se você pedisse a William para descrever sua vida em uma palavra, ele provavelmente diria serena. E foi exatamente dessa forma que ele se encantou. Ele dedicou-se intensamente em uma ocupação que absorveu seu ser, recebendo uma remuneração estável, sem se entregar a hábitos de consumo desenfreados. Ele não possuía uma fortuna, mas fazia questão de que sua família tivesse tudo o que necessitava. Um casamento harmonioso, deliciosos pratos à mesa e uma sensação acolhedora de proteção. Ele sentia um imenso orgulho por ser um esposo e um pai dedicado. Para William, essa era a sua razão de viver. Florence, sua esposa, tinha algo de especial, uma essência que a diferenciava. Ela era determinada, cheia de sonhos, sempre em constante movimento. Enquanto William se sentia contente ao retornar para o lar, compartilhar o jantar em família e relaxar assistindo televisão, Florence irradiava uma energia vibrante e contagiante. Ela participava de encontros sociais envolventes, jantares de trabalho com um toque especial e conferências de fim de semana que despertavam novas ideias e emoções. Mas William nunca encarou isso como um empecilho. Ela era simplesmente a essência de quem é. Na sua mente, eles possuíam um equilíbrio encantador. Ele emanava uma força inabalável, enquanto ela irradiava um encantamento que a tornava irresistível. É claro que o casamento não era tão vibrante quanto aparentava, mas isso é algo que pode acontecer, não é mesmo? Elas se sentiam à vontade. Elas haviam criado uma existência compartilhada. E enquanto William nutria sua preocupação, tudo seguia em uma calma tranquilidade. Mas aqui está o encantamento da vida. Às vezes, as paredes permanecem silenciosas e discretas durante muito tempo antes que você perceba sua presença. E, ao mesmo tempo, a noite já se adensa. Certa noite, Florence comenta de forma despretensiosa que tem um jantar de trabalho agendado para o fim de semana. Nada que desperte grandes emoções. Ela já havia contemplado essas experiências anteriormente. William não faz muitas indagações. Por que ele faria isso? É uma tarefa que requer dedicação. Ela lhe revela que é imprescindível e que ela partirá na noite de sexta-feira e retornará no domingo. Ele exalta a voz e declara, tudo certo, aproveite bastante. Ela o envolve em um abraço delicado, sussurrando para que ele não esqueça de buscar o filho na prática de futebol e, em seguida, se despede ao sair. Não é nada demais, não é mesmo? Um simples jantar, mas repleto de significados. Mais um encontro profissional. Ao menos, foi isso que William imaginou. Mas e se eu lhe contar que este jantar não se tratava de trabalho? E se eu te contar que Florence não era exatamente o lugar que ela mencionou? E se eu te contar que, em apenas alguns dias, o universo do William estava prestes a desmoronar? Porque o que vem a seguir? Vamos dizer que essa narrativa ainda guarda muitos capítulos por vir. Permita-se ficar ao meu lado, pois é neste momento que a magia começa a florescer. É uma noite de sábado envolta em mistérios e encantos. William está em casa, aconchegado no sofá, desfrutando de um momento especial enquanto assiste a um desenho com seu querido filho de 5 anos. É apenas mais um jantar envolto em um silêncio suave. Nada de especial. Sua esposa, Florence, deveria estar em seu jantar de trabalho, mas então seu celular toca. Uma vez, após mais uma vez, e então novamente, e depois sem parar. A princípio, ele parece não perceber a presença dela. Talvez apenas uma conversa entre amigos que tomou um rumo inesperado, abordando algo aleatório. Mas então, as notificações continuam a surgir. Textos, ligações inesperadas, até mesmo mensagens no Facebook de pessoas que há muito tempo não cruzaram seu caminho.
Atraído por uma curiosidade indecifrável, ele toma o celular em suas mãos. A primeira coisa que ele percebe é uma mensagem de seu colega de trabalho. William, você notou isso? Claro. Por favor, envie o texto que você gostaria de transformar. Amigo, às vezes as palavras fogem, não é mesmo? Não há problema algum. Seu estômago se agita. Sobre o que estão conversando? E, de repente, alguém compartilha com você um link. Neste momento, William está repleto de curiosidade sobre o que o aguarda. Ele não está pensando em Florence, mas a presença dela flutua em sua mente como uma doce lembrança. Ele ainda não apresenta nenhum sinal de nervosismo. Ele simplesmente toca no link, assim como qualquer outra pessoa. E é nesse instante que tudo se silencia. O vídeo está prestes a ser carregado. É imenso, capturado em uma penumbra suave, como se estivesse sendo registrado em um momento de intimidade clandestina. Mas e quanto às pessoas que estão nele? Totalmente inesquecíveis. Lá está ela, Florence. Sua companheira. Pousada delicadamente sobre o balcão de um hotel, envolta em uma atmosfera de aconchego e segredos, sinta a suave conexão do momento que nos envolve. Uma taça delicadamente segurada entre os dedos. Sorrindo. Ela não se encontra sozinha. Sentada ao lado dela está Rex Miller. Sim, aquele Rex Miller. O renomado esportista. Aquele homem que permeia todos os canais de esportes, sempre presente, como uma brisa suave que toca os nossos sentidos. O homem que atrai o olhar e a atenção delas de maneira irresistível. Florence é uma cidade cheia de charme, onde cada esquina revela um pedaço de história, arte e romance. Suas ruas de paralelepípedos convidam a um passeio contemplativo, enquanto igrejas magníficas e palácios antigos evocam sensações intensas. O ar é permeado por aromas de café e flor de laranjeira, tornando cada momento ali ainda mais especial e envolvente. É um lugar que toca o coração e aguça os sentidos, perfeito para viver experiências memoráveis. Ela está sentada ao lado dele, em uma postura de carinho. William observa o encantador filme Frozen. Como um recorte de vídeo que revela imagens. Desta vez, você se encontra em um aconchegante quarto de hotel. Florence e Rex foram vistos em um momento de intimidade que ultrapassava os limites de uma relação profissional. Nesse momento, William se encontra em um estado de total estupefação. Suas mãos se enchem de marcas. Inicialmente, sua mente hesita em aceitar o que se apresenta diante de seus olhos. Isso não pode estar certo. Um golpe brincalhão. Certas situações, quando desprovidas de um contexto, podem se tornar envolventes e intrigantes. A falta de informações provoca um mistério que nos faz querer explorar mais profundamente, despertando emoções e curiosidade. Mas não, isso é verdade. E o que é ainda mais angustiante é que está presente em todos os cantos. A internet está passando por momentos intensos. As pessoas estão espalhando o vídeo, brincando com ele e dando vida a memórias divertidas. As opiniões são intensas, pois circulam rumores de que o atleta estaria vivendo um romance com outra celebridade. Essa revelação foi, provavelmente, feita por alguém de dentro que desejava iluminar os mistérios que cercam os atletas. William se sente fragilizado. Ele mal se recorda de guardar o celular. Seu filho continua ali, ao seu lado, radiando uma inocência pura, alheio ao que se desenrola ao redor. 7 anos de união. 7 anos de entrega mútua. E o mundo inteiro está observando com atenção. E qual é a parte mais delicada? Ele é o último a se dar conta. Mas aqui está a questão envolvente. William, em sua jornada, busca explorar o que está além do cotidiano. Cada passo que dá é envolto em mistério e curiosidade, levando experiências que despertam seus sentidos e tocam sua alma de uma maneira delicada. O que ele faz em seguida é uma dança entre o desejar e o descobrir, uma busca por conectar-se mais profundamente com o mundo ao seu redor. Como você inicia suas respostas diante de uma situação tão delicada? Muito bem, vamos explorar juntos essa descoberta. William está ali, mergulhado em seus pensamentos.
Sua mente está dançando em busca de respostas. Quem sabe existe uma razão por trás disso. Quem sabe ele não esteja deixando escapar algo precioso. Mas, no íntimo, ele já conhece a verdade. Mas ele precisa fazer o gesto de chamá-la. Ele precisa prestar atenção ao que ela tem a dizer. Então, ele se conecta ao seu número. Uma única vez. Silêncio absoluto. Ele se entrega novamente à tentativa. Silêncio. Uma terceira vez. Seu pescoço está aquecido, emanando uma sensação envolvente. Seu joelho está ardendo. Por que ela não se ergue? Ela sempre se ergue. Finalmente, chegou o momento que tanto esperávamos. Na quarta tentativa, ela finalmente atende. No instante em que ele escuta sua voz, uma sensação de que algo não está certo invade o ar. Ela derrama lágrimas. Um momento de intensa ansiedade. Não é o choro carregado de culpa, mas aquele que parece de alguém que foi surpreendido de maneira inesperada. William, meu querido. Eu estava quase pronta para te chamar. Eu confesso, estou perdida em meio a essa confusão. Sua voz transmite uma leve emoção. Ela está ofegante. Como se ela estivesse se esforçando para manter a sua serenidade. Mas William permanece em silêncio. Ele simplesmente se entrega ao som da sua voz. William, você precisa confiar em mim. Isso não é verdade. Esse vídeo não é autêntico. Sinto que há alguém que deseja minar minha felicidade. Parece que você está buscando um contexto mais profundo. O que você gostaria de explorar sobre a questão da falsidade? A palavra dança no ambiente. William se envolve em uma dança de pensamentos, tentando compreender as palavras que ela compartilha. Falso. Poderia-me fornecer mais detalhes ou um texto específico que você gostaria que eu transformasse? Ele apenas observou a cena por completo. Ele contemplou o rosto dela, observando cada gesto que ela executava com uma atenção envolvente. Como algo pode ser uma ilusão? Mas Florence está se entregando à sua própria história. Suas palavras me envolvem de maneira imediata. Pronto. Parece que ainda está em processo de edição. Sinto que há alguém que está fazendo de tudo para me prejudicar, juro. Não é possível confiar cegamente em tudo que se encontra na internet, William. E, por um breve instante, um instante isolado, ele quase se deixa levar pela crença nela. Acreditar nela é como tocar o etéreo, onde tudo ganha uma nova dimensão e a realidade se transforma em algo suave e delicado. Isso quer dizer que sua esposa foi fiel a você. Isso quer dizer que sua vida não está a um passo de desmoronar. Mas aqui está o ponto do pecador. É possível perceber isso na entonação de alguém. E, agora, Florence não aparenta estar surpresa. Ela parece anseiar intensamente. Então, agora, William se encontra imerso neste instante. Sua esposa, com a voz embargada de emoção ao telefone, implora para que você acredite em tudo o que lhe pediu. A internet tem suas opiniões, mas eu vejo algo diferente. E, nas profundezas da sua mente, uma pergunta persiste, e quando suavemente. Ela está sendo desonesta? Ou ela está revelando seus segredos mais profundos? Bem, ele está à beira de uma revelação. Ele toma uma decisão. Para evitar discussões. Para não levantar suspeitas. Que tal um momento de espera? Ao invés disso, ele a envolve em palavras. Venha para o meu abrigo. Agora. Ela pausa por um instante e então aceita. Certo, estou a caminho. E então, o que você está pensando? William aguarda com uma expectativa sutil. Minutos se prolongam como horas. Ele se mexe suavemente em seu assento no sofá, com o olhar fixo na porta, enquanto sua mente acelera. Seu telefone não para de vibrar, repleto de mensagens e chamadas inesperadas. Porém, ele os desconsidera. Ele aguarda por um único desejo e nada mais. Florence, para atravessar aquele portal. E, finalmente, ela realiza.
Ela se desliza suavemente por onde está. Teu rosto já marcava a emoção das lágrimas. Suas mãos se movendo de forma suave. William, por favor, eu prometo a você. Mas, William... Ele permanece em silêncio, suas palavras parecem flutuar no ar, perdidas em um mistério sedutor. Sem julgamentos. Nenhum clamor. Ele observa com intensidade. E aquele silêncio? É mais intenso do que qualquer raciocínio poderia transmitir. Florence está ali, aguardando que ele responda, que a toque suavemente, que expresse sua emoção. Entretanto, ele não o faz. Ao invés disso, ele se aproxima lentamente dela, pega o telefone e suavemente coloca em seu bolso. Ela se distancia suavemente. O que você está criando neste instante? Mesmo assim, ele permanece em silêncio. Em um gesto inesperado, ele apanha suas chaves e se retira. Porque ele já entende que discutir não o levará à verdade. Porém, a tecnologia avança. William segue com determinação em direção ao local onde seu amigo está. Um homem que sempre teve uma conexão especial com a tecnologia. O tipo de homem que possui a habilidade de descobrir a história por trás da localização de um telefone. Ele entrega o aparelho ao amigo, buscando compreender o que de fato estava acontecendo. Seu amigo não faz perguntas. Ele apenas se dedica ao trabalho. E o que ele descobre? Gotas de emoção. Ela desmorona cada fragmento de esperança que William ainda estava abraçando. As informações do GPS são evidentes. Florence raramente se permitia um momento de pausa em meio ao turbilhão de suas obrigações. De maneira alguma. As nuances do tempo se harmonizam perfeitamente com a noite em que o vídeo foi registrado. O que me diz sobre o lugar? O mesmo hotel onde ela se deixou envolver por Rex. Sem barreiras. Frio, mas ao mesmo tempo seguro e reconfortante. William se acomoda lá, observando o telefone com um ar de expectativa. Seu respirar é suave e cadenciado. Ele se mantém em silêncio, como estivesse mergulhado em seus próprios pensamentos. Mas e agora? Agora, William tem em mãos elementos que confirmam suas suspeitas. E quando ele retornar para casa, ela não conseguirá ocultar seu trajeto desta vez. William regressa ao lar. Florence encontra-se delicadamente instalada na cozinha. Os braços dela repousam suavemente acima da cabeça. Ela observa ele com um brilho nos olhos, buscando traços de seu rosto, como se quisesse desvendar os mistérios de seus pensamentos. Ele se aproxima suavemente, sem tocar a porta. Ele se aproxima de sua porta, silencia o telefone e o acomoda delicadamente sobre a mesa. Eu conheço os caminhos que você percorreu. Ele fala. Sua voz possui uma serenidade encantadora. Os olhos de Florence cintilam ao se fixarem no telefone. As mãos dela vibram suavemente, mas ela permanece em um silêncio sereno. Estou ciente do que você fez. William prossegue, sua voz serena e envolvente. Então, este é o seu momento. Não existem mais falsidades. Por um instante, ela permanece ali, estática, como se sua mente ainda buscasse uma forma de escapar. Entretanto, não existe uma. E então, ela se despedaça. O seu semblante se desfaz enquanto ela se deixa deslizar em uma cadeira, ocultando o rosto entre as palmas das mãos. William. Não se preocupe, eu entendo. Ele permanece imerso em seu silêncio, observando-a enquanto ela se afasta, como se o tempo parasse ao redor. Eu desejava que isso não ocorresse. Ela exalta sua voz. Eu realmente não consigo entender o porquê de eu ter agido dessa maneira. E assim, o desejo se manifesta. Claro, William. Por favor, não se afaste de mim. Não destrua a harmonia que temos como família. Suas palavras estão fluindo rapidamente agora, repletas de uma urgência sedutora, mas William? Ele simplesmente está presente. 7 anos de intensas emoções e experiências. 7 anos de amor, de entrega, de acreditar que estavam edificando algo genuíno.
E agora, o que fazer? Tudo isso se desencadeia por conta disso. Ela derrama lágrimas. Ela está buscando. Porém, nada que ela expresse pode reverter as ações que tomou. Agora, chegamos ao momento em que a maioria das pessoas imagina que algo vibrante e intenso aconteça. Um ritmo envolvente. Quem sabe até pedidos não atendidos ou uma porta entreaberta. Mas William? Ele não se envolve em nada disso. Ele sussurra. Ele não derrama lágrimas. Ele não questiona o motivo. Porque, na verdade, não há palavras que possam expressar isso. Em vez disso, ele se voltava e se encaminhava para o ambiente que compartilhavam. Abre a caixa, retira uma sacola com delicadeza e inicia o processo de pagamento. Florence o observa com os olhos bem abertos. Poderia-me fornecer mais detalhes ou o texto que você gostaria que eu transformasse? Estou aqui para ajudar. O que você está realizando neste momento? Eu necessito de um momento, ele diz, com sua voz suave e envolvente. Vazio. Anseio por um momento para mim, uma pausa para respirar e sentir a liberdade que vem da solitude. Ela salta, a expressão de pânico estampada em seu rosto. William, por gentileza, não tome esse caminho. Podemos encontrar uma maneira de resolver isso juntos. Ele desfez a sacola com delicadeza, puxou-a suavemente em direção ao seu pescoço e a seguiu, quase em um sussurro, sem pronunciar mais uma palavra. Porque, neste momento, ele se sente perdido, sem saber qual caminho seguir. Ele não consegue compreender como lidar com essa dor que se instala, pesada, sobre seus ombros. Ele se pergunta se esse casamento é uma questão que jamais encontrará solução. Ele apenas tem consciência de que seu lugar não é aqui. Não neste momento. Então, ele pega as chaves do carro, coloca a sacola suavemente sobre o pescoço, acomoda algum equipamento de acampamento e, sem dirigir mais um olhar para a casa, segue em frente para a floresta, onde a única companhia que lhe resta é sua própria essência. E, lá fora, envolto apenas pelo silêncio, William se vê diante de uma escolha a fazer. Ele vai permanecer? Ou ele decide se desprender de tudo? Pois bem, é exatamente isso que iremos desvendar a seguir. Então, agora, William se encontra exatamente no lugar onde deve estar, em um momento de solitude introspectiva. Somente ele, a vastidão das florestas ao seu redor e o fardo de tudo que tem tentado compreender. Mas aqui está o mistério da solidão. Ela permite que seus pensamentos fluam livremente. Seja o que for, ela os eleva a novas alturas. Sentado à beira do fogo, contemplando as chamas dançantes, William finalmente se permite sentir cada emoção que aflorava. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, ele se permite conversar não com qualquer um, mas profundamente consigo mesmo. Elevado. Porque quem sabe, apenas quem sabe, se ele escutar sua própria voz, poderá encontrar um sentido nas sombras que dançam em sua mente. Por qual razão? Essa é a primeira indagação. Porque ela anularia tudo o que construímos com tanto carinho? 7 anos de pura intensidade. Um lar. Um lar cheio de amor e conexões profundas. Não foi o bastante? Ele não era o que você esperava? Ele mergulha em suas lembranças sobre o casamento, evocando com suavidade o instante em que tudo se transformou. Aquele instante em que ela começou a buscar algo, ou até mesmo alguém, que pudesse despertar sua essência. Quem sabe ele tenha deixado de perceber os sinais. Quem sabe ele tenha se sentido tão à vontade, tão seguro de si. Ou talvez isso não estivesse relacionado a ele, de maneira alguma. Assim, outro pensamento floresce. Algo que ele tem se esforçado para evitar. O que o Rex possui que eu ainda não alcancei? É uma indagação desconfortável, mas sua repercussão é inevitável. Foi a notoriedade? O que dizer sobre o dinheiro? Ele pode ser uma fonte de desejos e conquistas, um meio de expressão dos nossos anseios mais profundos. É curioso como, em sua essência, ele pode nos proporcionar experiências que tocam a alma e aquecem o coração. A sua atenção? Florence está exausta com a monotonia da estabilidade? Ela anseia por emoções intensas?
A urgência de estar ao lado de alguém que é impossível de descrever? E se assim fosse, como isso afetou? Apenas o marido admirável, aquele que se mantém sólido, por quem ela se preparou com tanto carinho. O peso do pensamento o envolve com uma intensidade profunda. Ela verdadeiramente me amou? Essa pergunta toca em uma ferida profunda. Se a resposta for negativa, se ele foi apenas a opção mais segura, então toda a base do seu casamento se ergue sobre uma ilusão. Isso é mais doloroso do que a própria traição. Se ela nunca o amou de verdade, então tudo o que viveram juntos não passou de um sonho que nunca se concretizou. Nenhum instante, nenhuma lembrança foi realmente genuína. E se ela o amou de verdade, se esse amor foi sincero, então por que não bastou? Ele avança à sua frente, deixando os braços caírem suavemente ao longo do corpo, entrelaçando as mãos como se, de algum modo, isso o mantivesse parado, envolto em uma aura de expectativa. Seu cabelo parece estar carregado, seu coração apertado, como se cada suspiro fosse um desafio. Ele se vê perdido em suas próprias emoções, sem saber o que pesa mais em seu coração, a noção de que Florence nunca o amou como ele desejou ou a ideia de que, mesmo amando, ela fez a escolha de perdoá-lo, não importa o que acontecesse. Neste momento, ele se vê diante de uma escolha. Conseguirei deixar isso para trás e seguir em frente? Essa é a indagação mais desafiadora de todas. Florence a convidou a permanecer por perto. Ela prometeu que foi um deslize. Ela se entregou às lágrimas, suplicou e declarou que faria o que fosse necessário para trazer uma solução. Mas ele confia nela? Será que ele consegue olhar para ela com o mesmo olhar de antes? Adormecer ao lado dela, permitindo-se viver o momento, sem se preocupar com os outros que possam ocupar seus pensamentos. E se isso não fosse apenas um momento passageiro? E se, após tantos anos, ela repetir essa ação novamente? E mesmo que ele ofereça seu perdão, existe algo mais profundo, algo que transcende o amor ou a confiança. Como posso resguardar meu filho diante dessa situação? Essa é a ideia que faz seu coração acelerar. Independentemente do quanto ele esteja debilitado, a essência do seu filho é o que realmente tem valor. Uma criança de apenas 5 anos, que não compreende bem o que se passa ao seu redor, ainda enxerga sua mãe e seu pai como um belo time, juntos na sua inocente percepção. Se o William decidir partir, como ele revelaria essa decisão? E se ele decidir permanecer, que exemplo ele estará oferecendo? Então existe um aspecto dessa traição que ele jamais previu. Isso transcende o simples e se torna uma experiência única e pessoal. É do conhecimento de todos. Amigos, família, colaboradores, todos já estão a par. A exposição do vídeo gerou comentários e olhares desconfortáveis que afetaram sua dignidade. Ele consegue vislumbrar o brilho nos olhos e a suavidade nas vozes das pessoas quando se dirigem a ele. Se ele decide perdoá-la e optar por permanecer, será que conseguirá se desvincular da dor da humilhação? Ele solta um suspiro, observando o vapor gelado desprender-se de seus lábios. As chamas dançam suavemente ao seu redor, mas ele apenas percebe o anseio que ela lhe provoca. Por 7 longos anos, ele acreditou que sua vida estava completa, mergulhada em seu casamento que chegou de forma inesperada. Agora, ele já não reconhece mais a sua própria essência. E assim, William permanece ali, solitário, ciente de que, ao deixar essas florestas, precisará fazer uma escolha. Ele se empenha na preservação de seu casamento? Ou ele finalmente decide parar de vir? E isso, meus amigos, é uma questão que somente ele pode desvendar. Os dias se passaram lentamente. As chamas se reduziram a brasas. A refeição que ele escolheu estava quase no fim. E agora chega o momento tão esperado. Momento de reflexão. William desperta com a doce melodia dos pássaros ao longe. Ele se acomoda em seu espaço, unindo as mãos com um anseio profundo. Ele entende que não é apenas o frio externo que provoca essa sensação gélida em seu interior. É a intensidade do que o aguarda ao deixar este espaço. Ele tem plena consciência de que não poderá se refugiar aqui para sempre. Limbo não é uma existência plena. As escolhas que ele faz neste momento moldarão seu amanhã. Não existe uma resposta simples, nem uma solução ideal. Entretanto, há uma verdade que ele não pode deixar de sentir.
Florence tomou sua decisão. Agora é o momento dele brilhar, de se deixar levar pela oportunidade. Quando ele salta para a estrada, a pressão em seu pescoço se transforma em uma sensação intensa e envolvente. Sutil, porém firme. A palavra final em si mesma é bastante concisa e não contém conteúdo para transformar ou parafrasear em um tom mais sensual ou emocional. Se você tiver um texto específico que deseja reformular, fique à vontade para compartilhá-lo e eu ficarei feliz em ajudar. Florence aguarda, aconchegada no sofá, envolta por uma atmosfera de expectativa. Olhos avermelhados e cansados, marcados por dias de angústia e lágrimas. Ela se ilumina ao avistar ele, uma chama de esperança refletindo em seu semblante. William, obrigada a Deus, eu estava tão ansiosa. Claro, vamos conversar. Porém, ele a interrompe antes que ela possa concluir suas palavras. Estou cuidando das minhas responsabilidades. As palavras deslizam como uma lâmina suave entre elas. A luz cheia de esperança em seus olhos se apaga, dando lugar a uma sombra de pânico. Não, não, William, eu imploro. Você não precisa se sentir obrigado a fazer isso. Podemos encontrar uma solução para isso. Eu prometo a você. Ele a segue com um passo suave, direcionando-se para o quarto. Abra o sofá. Começa a despir-se lentamente, colocando cada peça de roupa nesse novo espaço. Ele consegue sentir a presença dela atrás dele, suas lágrimas e quando num apelo suave e cheio de sentimento. Quando ele concluiu o pagamento, ela estava diante dele, as mãos entrelaçadas, uma conexão sutil entre os dois. Ela está em lágrimas. Sua voz se entrelaça em meio aos gritos. Por favor, estou disposto a tudo. Não permita que isso parta de você. Ele finalmente observa e, pela primeira vez, algo desperta dentro dele. Ela não derrama lágrimas, pois não o perdeu. Ela chorava, talvez pela dor de perder alguém que ainda amava ou pela consciência de suas escolhas. E essa é toda a luminosidade que ele anseia. Ele agarra suas coisas e se despede. Ele jamais imaginou que o desfecho de seu casamento seria assim. Contudo, em certas ocasiões, algumas finalizações não são concebidas para serem deslumbrantes. Às vezes, eles se tornam imprescindíveis. E assim, meus queridos, é como a narrativa de William chega ao seu desfecho. Ele perdeu sua esposa, mas, nesse percurso de dor, descobriu algo ainda mais valioso dentro de si. Pois, no fundo, permanecer em um casamento desgastado não é um ato de força. Deixar para trás o que já não te faz bem é, de fato, um ato de verdadeira coragem e autovalorização. O que você imagina que teria feito se estivesse em sua posição? Você teria permanecido? Você saiu? Deixe suas impressões nos comentários. E, como sempre, sou grato por sua presença. Até logo!